Então hoje eu gostaria de convidar você a fazer um check-up do seu coração. Um check-up do seu relacionamento com Deus. Para que você não entre em colapso. Para que você não tenha um treco. Para que você não venha a dizer, como disse Salomão em Eclesiastes capítulo 12, não vem um tempo quando você diga, não tenho mais contentamento, não tenho mais alegria, não tenho mais prazer. Por isso, o avaliar-se, o olhar, o observar, olhar a palavra de Deus, ver a nossa vida e entender que o tempo todo Deus está nos chamando a uma transformação. Deus está nos chamando a uma transformação. Então eu quero fazer algumas perguntas para você, porque talvez alguns estão, de repente, não querendo nem pensar. Já ouviu gente que está em dívida, muito endividada, ela fala assim, você sabe o quanto está devendo? Aí a pessoa responde, não quero nem colocar no papel para não me estressar mais. Né? A coisa está tão ruim que ela está num estado de negação. Ela não quer saber qual é a sua situação. Ou de repente aquela outra pessoa que sabe que está ruim, ela fala assim, não vou nem no médico, eu já sei tudo que eu vou ouvir. Alguns dizem assim, por que você não vai conversar com o pastor? Fala assim, não vou não, porque eu já sei tudo que ele vai falar. Eu costumo dizer então, para você, né? Eu vou dizer assim, você precisa de mudanças e transformação na sua vida. Então, a minha ideia nessa última mensagem é que você saia daqui e você não espere a começar janeiro, ou de repente, como diz o pessoal, que é pior, depois do carnaval começa a sua vida. Tá bom? A sua vida pode começar hoje. A transformação, as coisas que Deus quer, Ele tem como plano que comece hoje a mudança na nossa vida. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, como está o seu coração? Ele está machucado ou está saudável? Está ferido? Está magoado? Está ressentido? Como está o seu coração? Está amargurado? Olha o que diz Jeremias capítulo 17, versículo 9 ao 10. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia ali em Jeremias. Nós vamos estar meditando em algumas passagens. E como eu já disse, este ano eu não estou projetando porque eu estou percebendo que muito crente não traz mais a Bíblia. Então, se não traz mais a Bíblia, imagino se esteja lendo. Então, eu estou dizendo assim para você, traga a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Medite nas porções bíblicas. E, acima de todas as coisas, obedeça ao que a sua Bíblia está escrito. Tá bom? Então, Jeremias 17, versículo 9 e 10. É um versículo muito mal interpretado, por sinal, tá bom? Tem muita gente que não entende o que o versículo está dizendo. Jeremias 17, 9 e 10 diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O coração é mais enganoso do que qualquer coisa, e é doença incurável. Como assim, pastor? Quer dizer que o coração não pode ser curado? O sentido do texto é aquilo que eu já disse em algumas pregações, que a carne, o desejo do ser humano pelo pecado, a natureza pecaminosa é tão ruim que ela não pode ser consertada, ela precisa morrer mesmo. Tem que nascer outra. A ideia é que a tendência pecaminosa de todos nós é que não dá para uma pessoa melhorar de vida, no sentido de que eu não vou melhorar o meu caráter precisa ser transformado mesmo. Eu tenho tendências tão pecaminosas que eu não posso brincar com elas. Eu tenho uma inclinação pelas coisas
pelo pecado, pelo desejo. A Bíblia vai chamar de carne, concupiscências, desejos desenfreados, inclinação perversa, velho homem. A Bíblia vai dizer que essa tendência do ser humano de desobedecer, o coração do homem é assim. E quando falo homem, me refiro ao gênero, à humanidade, não apenas ao masculino. O coração da mulher também é bastante pecaminoso, do mesmo jeito do homem. Pode ser pecado diferente, mas é igualzinho, tá bom? Então, para você entender que Deus está dizendo assim, como o nosso coração se engana? Quem é aquele capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. O Senhor nos conhece, amados. Por isso que eu costumo dizer, não vá olhando assim, dizendo, como que você está? Rapidamente nós podemos dizer, estou bem. Como está a sua vida espiritual? Estou bem. Agora, se a gente perguntar assim, o que Deus está pensando da sua vida espiritual? Porque aí não é mais a nossa avaliação. É a avaliação de Deus sobre a nossa vida. É como o nosso coração está. Não dá para você se esconder. Não dá para você dizer que a sua vida, que você tem relacionamentos quebrados, que você precisa receber graça e perdoar. Você precisa receber perdão, pedir perdão, que você está longe, que você não tem comunhão com pessoas, que você não tem amizades, que você não tem relacionamentos profundos, que você não está vivendo aquilo que Deus planejou para você e dizer que você está bem. É incoerente. É como se Deus dissesse nesse versículo aqui para você, a quem você está querendo enganar? A você mesmo? Aos outros? Porque o Senhor você não consegue enganar. Não há coisa que seja mais enganosa do que o coração do ser humano. O nosso coração é extremamente enganoso. Por isso você nunca pode dizer, eu vou conseguir, eu não vou errar, eu vou fazer aquilo outro. Não é a sua capacidade, mas é a dependência do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus recompensa a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O contexto do capítulo 17, Deus vai estar confrontando o povo de Israel e de Judá, porque eles estão confiando muito mais nas pessoas. Eles estão confiando muito mais nos seres humanos do que propriamente na pessoa de Deus. Então a pergunta é, você tem pessoas a perdoar? Talvez seja a oportunidade de você não deixar que este ano termine sem você pedir perdão, sem você perdoar, sem você acertar. Lembrando que perdão, queridos, não é mérito. Liberar perdão não é porque a pessoa merece. Perdão é uma questão de obediência e não de sentimento. Não é porque você sente vontade de perdoar. Pastor, mas então você está sendo vai estar sendo hipócrita. Não, você não vai estar sendo hipócrita, você vai estar sendo desobediente mesmo. Você vai estar pecando mesmo. Você vai estar rejeitando a graça de Deus na sua vida. Por que eu tenho que perdoar? Simples, porque você recebeu perdão. Porque você precisa de Senhor. É como disse uma pessoa, olha, eu não sou capaz de perdoar essa pessoa. E o pastor disse para esta ovelha, então espero que você nunca erre. Espero que você nunca peque, porque você precisa do perdão. Então a pergunta é, como está o seu coração? Seu coração, se não bate, se não... Quase falei em espanhol aqui, hein, pastor? Se não, em espanhol não tem nada a ver, se não late, né? Então parece cachorro, mas bate, em espanhol é late. Então se não bate, sabe, se não está pulsando, se não está bombeando sangue, se está cheio de gordura acumulada ali, porque você não está amando, porque o amor parou, porque você deixou de distribuir graça, de receber graça, porque você tem levado uma vida sedentária espiritualmente, porque você não tem colaborado, não tem contribuído, não tem abençoado pessoas.
não tem amado, porque há muito tempo você não diz: eu amo você, é importante, eu sofro, você é importante na minha vida. Como as pessoas têm tentado enfrentar as mágoas dizendo: não preciso de você, não preciso de fulano. Amados, essa é a pior escolha que uma pessoa pode ter, porque nós fomos criados para amar e para ser amados. Deus nos deu essa capacidade. Nós precisamos entender isso. Segunda, como está o seu coração? Ele está pronto ou está exausto? Cansado ou está renovado? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Salmo, capítulo 1, versículo 2 e 3. Salmos, capítulo 1. Versículo 2 e 3. Depois de falar que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, e é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo. Sua satisfação está na lei do Senhor. Você está pronto ou você está cansado? A sua alma, quando você deixa de ter paixão, inclinação pelas coisas de Deus, quando a inclinação do seu coração muda, não é mais pelo louvor, não é mais pela adoração, não é mais pela convivência cristã, não é mais pela leitura da palavra, não é mais pela amizade cristã, não é mais por ouvir as mensagens, não é mais por você ter conversas que gerem em torno de coisas que edificam, mas é uma inclinação pela amizade com as coisas do mundo, por ouvir as músicas seculares, por você estar o tempo todo em frente de uma televisão, filmes e mais filmes, seriados e mais coisas. Quando a sua vida inclina-se a todas estas questões, é claro que você está exausto. É claro que a vida se tornou um fardo. É claro que você está tentando encontrar alegria por meio de prazeres, por meio de coisas que te dão por algumas horas momentos de esquecimento, de prazer, se torna agradável, mas no final, depois de uma sessão de cinema, depois de uma ida muitas vezes a uma festa, a uma boate, a uma danceteria, depois da prática de muitas outras coisas que necessariamente não são erradas, como por exemplo, se você joga bola todos os dias, né? Nada de errado em jogar bola, mas quando você está usando todas essas coisas para esquecer, para não pensar, para não refletir, ou o próprio estudo, a própria vida, você está exausto, porque não há satisfação, porque não há alegria, porque não há renovo, porque não há entusiasmo. Olha que palavra bonita, entusiasmo, né, gente? Sabe o que é o significado de entusiasmo? Na verdade, literalmente significa estar em Deus. Enteos, vem dessa ideia de enteos, dentro de Deus. Estar em Deus, não tem como você estar entusiasmado se você não está em Deus. Olha que coisa linda quando nós falamos a respeito disso. Então muitas pessoas estão exaustas, cansadas, não estão prontas, não estão servindo, não estão falando de Jesus, porque não há paixão. Quando me refiro de paixão, me refiro àquela coisa que Davi vai dizer: devolve-me a alegria da salvação, o entusiasmo da salvação na nossa vida.
De repente você vai começar a perceber que no seu check-up, na sua avaliação do seu coração, há uma necessidade de vestes do Senhor. Não termine este ano. Não digo para você fazer promessas, eu digo para você reconhecer, admitir, acertar, reconhecer que é necessária uma mudança de direção na sua vida. Medita. De dia e de noite, tem prazer, tem satisfação. Quando há satisfação no nosso coração, irmãos, estar pronto é uma consequência natural. Não é esforço. Não é a ideia de, sabe, eu preciso. Não, as coisas são naturais, porque é fruto do Espírito, não é determinação da mente. É fruto do Espírito. Em terceiro lugar, o seu coração está manso, calmo, amoroso ou está irado, revoltado, raivoso, explodindo em qualquer momento? Como está a sua amabilidade? A sua capacidade de ter equilíbrio, de responder, contato, com habilidade. Como está o seu coração quanto a isso? Olha o que diz Mateus capítulo 12, versículo 35. Abra a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 12, versículo 35. Na verdade, vamos ler o versículo 34 primeiro e depois o 35. Mateus 12, 34 e 35. Amém? A boca fala do que está cheio o coração, diz o versículo 34. Mas o 35, que é a minha ênfase, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Tira coisas más. A boca fala do que o coração está cheio. O que tem saído do seu coração? O que você tem falado? De que forma você tem mencionado? Quando o nosso coração não dá para você. As circunstâncias, irmãos, não são responsáveis pela nossa perda de controle. Na verdade, as circunstâncias apenas revelam aquilo que nós de fato somos. Vou repetir de novo, porque até eu gostei disso, né? Então, as circunstâncias não são responsáveis pelas nossas reações. Elas apenas revelam aquilo que está dentro do nosso coração. Então você não tirou porque você foi fechado no trânsito. Você tirou porque seu coração está fora de ordem mesmo. Você não pecou porque a tentação foi grande. Não, é porque você gosta do pecado mesmo. Você, quando não tem equilíbrio, quando está fora do eixo, mansidão não é apenas uma pessoa calma, boazinha, que não fala nada. Não, porque existe gente que não fala nada, não se ira, mas está sofrendo, sabe, de gastrite, né? Está sofrendo de colapso nervoso. Vive o tempo todo com pressão alta. Ela não fala, mas está explodindo por dentro. Não é o sentido apenas de que você explode. Eu estou dizendo de que o seu coração não encontra mais paz. Ele está cheio de amargura, de ira. Não há ideia do amor, não há calma. Os seus filhos sentem falta de você sorrir. A esposa, ela tem até medo de conversar com você porque você só rebenta, só explode. O marido tem vontade de trabalhar o dia inteiro, que não quer chegar em casa porque vai encontrar uma mulher, né, como diz lá na Bíblia, briguenta e renchosa. Misericórdia, ninguém suporta, ninguém aguenta. A Bíblia vai dizer, irmãos, que todas essas coisas têm a ver com o nosso relacionamento com Cristo. O check-up, a avaliação, de dizer assim, eu estou precisando
de mansidão. Eu estou cheio de ira. Eu estou cheio de avareza. Eu estou cheio de ciúmes. Eu estou cheio de inveja. Eu não quero viver mais assim. Eu não quero ser guiado mais assim. Eu não tenho forças de me mudar. Eu não tenho a capacidade de melhorar. Quando uma pessoa diz assim, né? Às vezes o Nicola diz para mim: papai, eu prometo para você que eu vou melhorar. Filho, você não vai melhorar. Porque nós somos pecadores, Jesus tem que te transformar. Você não vai melhorar. Porque você vai melhorar 2 semanas, depois você volta tudo igual. Porque o problema é o nosso coração. Não basta você dizer: Senhor, eu te prometo que foi a última vez. Viu, Jesus? Não vou fazer mais isso. Não vás, não funciona isso. É a inclinação do seu coração. Ele precisa ser substituído, conforme diz Ezequiel capítulo 18, se não estou enganado. É um coração de carne, não mais de pedra, não mais de rocha. É um coração capaz que vai ser ensinado. Você precisa de um check-up. Como está o seu coração? Vá aos pés de Jesus. Vá diante dele. Admita, ore, confesse. Não espere vontade, sentimentos. Comece a ler a sua Bíblia. Nos primeiros dias você não vai entender nada. Porque quando você está cauterizado, leva muito tempo até você começar a experimentar algo. Não é de um sentimento, é realmente obediência. Obediência não é porque você sente, obediência é porque você sabe que é o único caminho. O seu coração, ele está curado, restaurado, ou ele ainda permanece ressentido? Olha o que vai dizer Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dominado pela ansiedade, pelo medo, ou você já aprendeu o que é descansar? Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, que é coisa diferente, súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos. Irmãos, como a nossa geração tem menosprezado e não tem enfrentado a ansiedade como um pecado sério. Nós achamos que porque a ansiedade não é um pecado moral, não é tão sério assim. Mas a medicina, ela tem dado um grito, assim como as ciências humanas, ela tem falado a respeito de que o maior problema e mal desta geração que pensa que sucesso é ter, conquistar, possuir, ter o que os outros têm, sabe? Ela tem sido uma geração que está o tempo todo sendo destruída pela ansiedade. A ansiedade, na sua essência, é a vontade do ser humano de querer controlar aquilo que nós não podemos controlar. Como a nossa imagem, o que as pessoas pensam de nós. Como a nossa dor, as circunstâncias. E pior ainda, as outras pessoas queremos controlar. Queremos que elas vivam e andem e sejam da forma como nós queremos que elas sejam. Nós não podemos controlar a nossa dor, amados. Alguns dizem que quem controla, não controla. Você apenas está adiando essa dor. Com as pastilhas, com os analgésicos, os químicos, mas também os emocionais. As circunstâncias, amados, nada mais são do que lixas do Senhor, a mão do oleiro muitas vezes nos moldando. As circunstâncias difíceis nada mais é do que o chamamento de Deus a uma intensificação de uma vida de oração. É isso que o texto está dizendo aqui. Você está ansioso, então ore, suplique,
Louve, são os exercícios espirituais, circunstâncias difíceis, nada mais é do que Deus dizendo: muda de hábito, filho meu, eu te amo, eu quero que você tenha hábitos saudáveis, porque eles estão destruindo você. Nada mais é isso que Deus está dizendo para nós. Ele está dizendo: não andem ansiosos. Reparem que não está dizendo não sinta ansiedade, viu? Porque senão nós não seríamos gente. Entendeu a diferença? Sentir ansiedade é porque você está vivo, você é gente, glória a Deus. Tá bom? Então sentir ansiedade, o coração acelerado, o medo, aquela coisa de não saber o que vai acontecer, meu Deus do céu, a entrevista, passei no vestibular, a prova, normal, faz parte de você. Agora andar na Bíblia, como o pastor Paulo já nos ensinou há algum tempo atrás, tem a ver com viver, a conduta, como você vive, como você anda, como você está vivendo. É diferente sentir ansiedade do que andar ansiosamente. Uma ansiedade ambulante, como o desânimo ambulante. Não, isto é pecado, isto é desobediência, é sério. Gera consequências terríveis sobre a sua vida, não acrescenta nada, só tira de você, tira o teu sossego, tira a paz, tira a alegria, tira o entusiasmo, tira tudo que Deus tem a dar para você. Por isso que Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Por que você não dá permissão para o Senhor começar a governar? Gosto muito de 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, porque diz: lance sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Agora, amados, quem em ansiedade tem vontade de orar? Me responda. Você tem vontade de orar quando está ansioso? Não, o máximo que você tem vontade de comer unha. Né? Não tem vontade de suplicar, de orar, não. Porque a pessoa diz assim: como que eu vou orar se eu não consigo nem me concentrar? Se eu estou nervoso? Se eu não estou com... Não, mas é exatamente por causa disso que você tem que orar. Que você tem que clamar. Que você tem que suplicar. Que não é apenas a oração, é a intensificação de uma vida de oração. Ações de graças. Apresentem os seus pedidos a Deus. Mas na ansiedade a gente ia conversar com todo mundo, menos com o Senhor. Como está o seu coração? Vive ansioso? Então diga: Senhor, a partir deste dia eu quero começar um ano onde haja paz no meu coração. Em último lugar, o seu coração, ele está pronto para obedecer ou está rebelde? Como está o seu coração? Pronto para obedecer ou ele está rebelde? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Mencionei hoje pela manhã, diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Esse é um tempo, amados, de você se avaliar, de você fazer um check-up, de você olhar as áreas em sua vida que precisa de transformação, a sua fidelidade, o seu andar com Jesus, as pequenas coisas, o guardar os seus mandamentos. Amados, Deus, Ele quer fazer coisas novas, mas coisas novas requerem atitudes novas. Fazer a coisa do mesmo jeito e esperar resultados diferentes, nada mais é do que uma doença. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Tem gente que deseja o agir de Deus em sua vida, mas não faz absolutamente nada para que isto mude.
Nós não podemos esperar que coisas novas estejam acontecendo se nós continuamos vivendo do mesmo jeito. Por isso, amados, é o tempo de você fazer um check-up espiritual.